Sejam todos bem-vindos aqui ao Conversas Equilibradas, desta vez no nosso segundo episódio, aqui com uma convidada bastante especial, a nossa Cláudia Gomes. Obrigada. Seja bem-vinda ao nosso episódio, Cláudia, hoje com um tema muito especial e com uma conversa que vamos aqui deixar fluir naturalmente sobre cura prânica. Exatamente. Antes de mais, Cláudia, antes de iniciarmos a nossa conversa, gostaria que a Cláudia se apresentasse, que dissesse o que é que faz, qual é o seu percurso? Olha, o meu percurso começou... Bem, antes de mais sou a Cláudia, sou de Bragança, tenho 38 anos e eu já ia cometer aquele erro de me identificar pela profissão. Certo. Então apercebi-me e recuei. Nasci e cresci em Bragança e aos 18 anos vim para a faculdade. Fiz o curso de Jornalismo e Ciências da Comunicação na Universidade do Porto e por cá fui ficando. Depois fiz mestrado, depois quis fazer especialização em assessoria mediática, assessoria de imprensa neste caso, não é? E trabalhei durante mais de 10 anos na minha área. Fui, assessora de imprensa e marketing, pronto, comunicação e marketing. Em 2017 fundei a minha agência de comunicação e estreiei-me neste mundo do empreendedorismo e de ser empresária, basicamente. Entretanto, fiz muita coisa para empresas, para particulares, desde comunicação e eventos. E muitas vezes na área dos eventos perguntavam pelas lembranças. Na altura do Covid, tinha a minha filha Pilar 4 mesinhos, e ainda estava eu ali no meio das aprendizagens também desse processo que é a maternidade. Estávamos todos fechados em casa, portanto não havia eventos, não havia trabalho, e o que é que eu me lembrei? Se calhar agora era o momento certo para eu experimentar fazer a tal linha de lembranças. Mas na altura aquilo parecia-me a mim que seria uma coisa pequenina, só mais um prolongamento daquilo que já fazia. E não foi, transformou a minha vida. A Cláudia hoje em dia tem uma grande empresa, não é? Uma empresa... Sim, não é grande, é grande em carinho, não somos muitos, porque também a ideia não é que o produto seja massificado. É um produto artesanal, realmente artesanal, temos uma unidade produtiva artesanal certificada, temos o selo Portugal Sou Eu também, que é um orgulho. Eu até tenho aqui atrás essas identificações, porque é mesmo um orgulho para mim. Somos uma pequena equipa que produz para abastecer de norte a sul de Portugal vários revendedores, são mais de 70 neste momento, e também alguns revendedores no estrangeiro, e também vendemos para cliente final. Basicamente fazemos artesanato perfumado em cerâmica perfumada, portanto é um gesso cerâmico aromatizado que vai permitir decorar e perfumar as casas de toda a gente. Bom, eu conheço já os produtos da Cláudia e são verdadeiramente fantásticos, não é? Então, se ainda não conhecem, recomendo-vos muito a seguirem a página da Mineral. Mas não estamos aqui para falar Certo, mas recomendo-vos seguirem a página da Mineral, porque realmente a Cláudia tem um projeto maravilhoso e sigam a página da Cláudia, não é? Então, Cláudia, verdadeiramente hoje a conversa era muito sobre cura prânica e eu gostaria de saber como é que a cura prânica chegou à sua vida, Cláudia. Cura prânica chegou assim, vestida de branco, loirinha, chamada Paula Oliveira, através de uma amiga em comum, que podemos aqui dizer que ela de certeza fica toda contente, que é a nossa Inês Gil, que um dia estava eu na loja do Mar Shopping no pico do Natal, muito cansada naturalmente, e ela disse: olha Cláudia, estás assim cansada, a precisar de uma dose de energia, e eu acho que conheço uma pessoa que tu ias gostar muito de conhecer. Tem assim uma energia parecida com a tua, não sei, eu acho que devias lá ir. É no espaço, pronto, onde ela também frequenta, tendência equilibrada, é na Rua da Rasa, em Vila Nova de Gaia, já agora aproveitamos para dizer. Senhora Inêsinha, nem quero saber o que é. Marca. Eu vou. Olha, ela disse-me assim, eu não sei explicar muito bem a terapia e tal. Olha, nem quero saber. Se me fizer assim sentir mais tranquila, porque de facto isto do empreendedorismo é tudo muito bonito, mas depois desgasta muito e temos o nosso lado familiar muito comprometido, para não falar do pessoal, não é? Claro. O lado pessoal quase que nem existe. E portanto, todo este equilíbrio é difícil, sobretudo em épocas de pico de vendas, Natal, Páscoa, como estamos agora, não é? E portanto é sempre útil
qualquer coisa que nos possa fazer desligar um bocadinho, sentirmos-nos melhor e se calhar também ajudarmos a ver os problemas com outros olhos, também ajuda, não é? Sim. Aquela tal história de relativizar. Cláudia, a cura prânica foi algo que a Cláudia fez pela primeira vez, já lá vamos, mas a Cláudia já fazia outras terapias, já conhecia outros métodos, portanto, na verdade, quando lhe falaram em algo mais holístico, não teve problemas nem de experimentar. Nenhum. Zero. O meu primeiro nível de Reiki, não foi simplesmente fazer terapia, eu tenho mesmo certificado do primeiro e do segundo nível. O primeiro nível foi em 2013 e o segundo em 2018. Portanto, em 2013 as minhas amigas achavam que eu estava, alternativa. Eu sou alternativa. Ou seja, no fundo, esta área da energia, esta área das terapias holísticas já não é algo que seja propriamente novo, não é? Na verdade, quais têm sido, não sei, não é? Mas alguns desafios a nível de saúde que têm sentido, a nível físico, a nível energético, a nível emocional, têm sentido algum desses desafios, Cláudia? Quando chegou à cura prânica, já senti alguns desses desafios? Muitos desafios a nível físico e que depois também na tendência equilibrada, também temos já agora de falar um bocadinho sobre a Andrea. Também tive acesso a outros profissionais como a Andrea, que é fisioterapeuta, que também me ajuda muito a ter aqui esta manutenção, não só pela parte da massagem e das técnicas que ela utiliza, que eu gosto muito daquela crostagem, não é? Que é um ganchinho específico, eu nunca tinha tido uma massagem assim, portanto, eu gosto de falar sempre dessa parte diferenciadora, mas também porque ela ensina-me a fazer exercícios, e fazemos exercícios também em consulta. Essa parte mais física, a Paula, por um lado, ajudou-me a ver as coisas com outro olhar, o da aceitação, que eu já vinha a trabalhar em mim desde sempre, mas reforçou várias teorias nas quais eu já acreditava, e ver a Paula dizer-me, acredite que é assim, faz-me sentir-me ainda mais segura, assim, afinal eu tinha razão, é mesmo assim. Não darmos atenção a certas coisas que nos drenam, porque nós não vamos conseguir modificá-las, sobretudo quando vem de pessoas, não é? Que nós não podemos controlar o que aquela pessoa faz ou é. Portanto, isso é um processo dela e nós temos os nossos processos. E aquilo que é mais importante é deitarmos na nossa almofada com a consciência de que estivemos bem, de que agimos em conformidade com os nossos valores e com os princípios que eu sigo do Reiki, que todos os dias os digo a mim própria desde 2013. Que me foi apresentado também o Reiki pela minha mestre Glória, a quem eu agradeço muito, porque também foi uma terapia que modificou completamente a minha perspectiva e a minha energia. Exatamente. E a prânica eu vejo como um segundo momento na minha vida, também de transformação e de florescimento, e como lhe disse, às vezes até me passa pela cabeça também fazer a formação consigo e com todas as pessoas o seu grupo que já tem, que já são muitas pessoas, porque de facto sente-se qualquer coisa diferente. É bom falar nisso, Cláudia, porque a cura prânica não é só uma terapia física e energética, é acima de tudo uma elevação de consciência. Sim. Que é aquilo que Master Shoa, que é o mestre que desenvolveu a cura prânica, que era um engenheiro químico, não é? Que sempre nos passou e sempre nos ensinou, que é, não basta nós curarmos o corpo físico ou o corpo energético se não elevarmos a consciência da pessoa. Exatamente. O que é que isto significa? A pessoa vem à consulta, fazemos o tratamento, mas se a pessoa sai da porta para fora e vai ter exatamente o mesmo tipo de comportamento que antes tinha, é uma questão de tempo para vai ser intoxicada. a dor, seja ela física, seja emocional, seja energética, voltar. No caso da Cláudia, como é que foi a sua primeira experiência após a primeira consulta? O que é que sentiu durante a primeira consulta que disse, não, eu quero continuar nesta terapia? Ou faz sentido para mim continuar nestes tratamentos? Eu acho que as coisas também não devemos dizer que é logo imediato, porque pode às vezes a pessoa não sentir o mesmo e achar que com ela não funcionou. Eu acho que desde logo a empatia com o terapeuta é aquilo que nos faz continuar. O terapeuta pode ser espetacular, mas se não houver uma empatia de alma, não vale a pena continuar, porque nós, quando estamos em terapia,
o ideal é que não tenhamos muitos filtros naquilo que dizemos. E se nós não estivermos alinhados ou não nos sentirmos muito bem, nós já não vamos falar da mesma forma. E portanto, eu decidi que ia continuar, porque gostei imenso de si. Obrigada. Essa é logo a primeira. E depois a Paula transmitiu-me muita credibilidade em qualquer área, porque isto não deixa de ser um negócio, como é óbvio. Em qualquer área de negócio, se nós não transmitirmos credibilidade e não transmitirmos que sabemos do que estamos a falar, o cliente, neste caso, o paciente, vai sentir-se inseguro. E, portanto, a pessoa ser assertiva, ter a sua calma, que a Paula nos transmite, a sua serenidade, o ensinar-nos também a sentir os sinais, o fazermos a anamnese logo, falarmos ali numa primeira consulta, aviso já que a primeira consulta é demorada, ok? Pronto, vai buscar coisas, sei lá do mundo, que ela vai lá buscar coisas. Pronto, parece que vai buscar a agulha no palheiro. Pronto, e nós conversamos, basicamente é uma conversa entre duas pessoas que estão de bem uma com a outra e começam a falar e começam a surgir os indícios. Então, mas porque é que se sentiu assim? E porquê deste sentimento? E uma coisa que eu adoro, vou já dizer, é o pêndulo. A Paula tem assim um pêndulozinho que diz mais para sim ou mais para não. E assim, mas porquê é que sente esta emoção mais do que esta? E porquê é que isso tem este impacto em si? E então tentamos juntas perceber, porque muitas das vezes nós nem percebemos o porquê de sentirmos algo, não é? Determinadas situações. E depois temos assim, se calhar aquilo faz sentido. Se calhar este padrão existe porque eu ainda não aprendi aquela lição que está por trás disto. E por isso é que se repete. Tal questão de doar, de querermos dar tudo e ser tudo. E de onde é que isso vem, às vezes? Pronto, eu dei este exemplo só, podia ter dado outro, que é um dos mais comuns e que se ouve muito falar. Falou agora numa coisa da situação do pêndulo, não é? O pêndulo não é cura prânica, não é? O pêndulo é aquilo que eu uso, não é? Para muitas das vezes diagnosticar quais são as emoções. É um instrumento no campo energético, que são a grande causa raiz das doenças físicas, não é? A parte toda ela emocional, que eu uso como instrumento para me ajudar depois então a remover essa energia. Mas faz muito sentido, Paula, porque aí é que eu também costumo dizer que a nossa diferenciação vem das coisas que nós juntamos. Sim. E a Paula decidiu juntar um instrumento que faz todo sentido naquela terapia. Certo. E por isso é que eu também fiz questão de falar, porque muitas das vezes, quando a Paula não consegue, nem nós sabemos responder às suas perguntas, a Paula diz, mas o quê? Mas eu não sei porque é que sinto, não sei porque é que isto me acontece. Ok, então vamos por partes. Será que é mais por aqui ou mais por aqui? Exclusão de partes, não é? E isso ajuda. Certo. Cláudia, a nível energético, depois de cada consulta, a Cláudia sentia diferença, ou seja, falou que no início tinha ali algumas patologias físicas e que também em paralelo com a fisioterapia da nossa clínica consegue de alguma forma ainda controlar, mas a nível energético, porque no fundo a prânica é uma terapia energética, sentia que após cada consulta a sua energia aumentava, que ficava com mais vitalidade, com mais energia para fazer as suas coisas? Sim. Não sei explicar porque nem me interessa, até porque uma coisa que é curiosa, mas isso acaba por ser quase como no Reiki, não há toque físico. Exato. E quando nós dizemos, mas o que é que ela faz? Não sei. Mas como é que ela faz? Não sei, estou de olhos fechados, não faço ideia. Estou deitada na Marquesa e a Paula trabalha em mim, faz as suas orações, põe os seus elixires mágicos, os seus pozinhos de pipi. Não faço ideia o que é que ela faz, nem me interessa. Porque eu estou ali para receber, para me nutrir, para me deixar cuidar. Que foi isso que também a Paula trouxe à minha vida. Eu aprender que tenho que deixar que cuidem de mim. Porque às vezes não é só cuidar dos outros. Nós temos que cuidar de nós e deixar que alguém nos cuide. Porque muito daquilo, por exemplo, que a Paula faz, eu não poderia fazer por mim. Claro. Portanto, nem se trata de ser uma coisa que eu pudesse fazer.
não podia. Nós temos a autocura prânica, não é? Que isso é uma das coisas que nós também ensinamos no curso básico, não é? Mas sim, só é feita por terapeutas que já têm essa base. Se um dia eu fizer o curso, Com certeza. poderei fazer, mas quando não se tem, Sim. temos Temos que que ser a recorrer. terapeuta, exatamente. Cláudia, estamos no mês da liberdade, o mês de abril, e nada mais, nada menos do que falar de cura prânica e liberdade. Sendo a Cláudia uma paciente de cura prânica, sente que de alguma forma o trabalho que nós temos vindo a fazer, que já estamos a fazer algum trabalho há algum tempo, ou que temos vindo a acompanhar há algum tempo, sente que de alguma forma as suas emoções, ou as emoções das pessoas também que nos estão a ouvir, de alguma forma limitam e impedem a liberdade a todos os níveis, uma liberdade física, uma liberdade emocional, uma liberdade mental e energética? Sim, sim. Sinto que muitas das vezes nos sentimos condicionados pelos nossos pensamentos limitantes ou limitadores que nós nos incutimos e que às vezes até adquirimos em fase prematura, na infância, alguns conceitos que nós trazemos connosco e que achamos que se calhar tem que ser assim. E esse trabalho de desconstrução para depois construir de acordo com aquilo que ressoa e que nós queremos para a nossa vida é um processo. E, portanto, eu acho que a terapia, seja ela qual for, liberta. O facto de nós nos darmos ao direito de sermos nós próprios, sem prejudicar ninguém, não é sermos nós próprios, eu sou sincera, vou dizer uma série de alarvidades. Não, sermos nós próprios na nossa essência. Não termos que dizer que sim a coisas que não nos apetece mesmo, ou que não queremos, ou que até são contra aquilo em que acreditamos, os nossos valores. Portanto, nós não podemos ter medo de nos afirmarmos e dizermos obrigada, mas não é bem por aí que eu quero ir. Está tudo bem. Lá está, não é? Muitas vezes nós crescemos, conforme a Cláudia estava a dizer bem, com determinados padrões. Não faças isto. Tu não és capaz, vais sempre a mesma coisa, não é? Tudo isto são coisas que nós ao longo da infância vamos desenvolvendo e muitas das vezes na idade adulta, às vezes as coisas não fluem, não é? E temos medo disto, ou temos medo de arriscar, ou temos medo de uma relação, ou temos medo de assumirmos um negócio de empreendedorismo, não é? Um projeto, precisamente porque o campo energético está bloqueado com este tipo de emoções, com este tipo de padrões. A Cláudia, por exemplo, às pessoas que nos estão a ouvir, pessoas que estão a passar, por exemplo, por alguma situação desafiante, pessoas que são um bocadinho, têm ali algumas crenças limitantes, a Cláudia recomenda para a prânica, para se libertarem deste tipo de padrões. Sem dúvida. Mas acho que aí também o papel do terapeuta é fundamental. Eu recomendo a cura prânica com a Paula Oliveira, porque é a cura prânica que eu conheço, ok? Para mim é difícil separar aquilo que é cura prânica da Paula, porque eu só conheço a cura prânica pela Paula. Portanto, para mim, a cura prânica é espetacular, mas é porque também a Paula, para mim, é uma pessoa espetacular e é uma pessoa que me inspira muita confiança e boa energia e toda essa força que tem. Portanto, eu recomendaria sem dúvida, mas se possível com a Paula, porque sei que, para além disso, é uma pessoa que na parte em que estamos sentados, porque eu divido a consulta em dois momentos, que é o momento em que estamos sentados numa mesinha a conversar, ok? E depois há o momento da marquesa, que é o momento em que temos as bênçãos todas, as boas energias, e estamos ali, eu que nunca adormeço em lado nenhum, podia cair o céu que eu não adormecia, até mesmo na minha cama tenho dificuldade às vezes em adormecer, uma vez numa terapia da Paula eu adormeci, por isso não vos sei explicar porquê, nem não sei o que ela faz. Chega a ela, mas eu relaxei de tal maneira, estava cansada, adormeci. Portanto, na parte em que estamos na mesa, a Paula ajuda-nos a ir lá buscar as coisas lá ao fundo. E aí ajuda-nos muito a termos a certeza de que sermos nós próprios é o caminho, aprendermos a dizer não é válido, cuidarmos de nós é legítimo, merecemos,
etc, etc. E que muitos dos padrões e muitas das pessoas que nos bloqueiam, às vezes pessoas que mal conhecemos, outras pessoas até muito próximas, depende, temos de aprender a aceitá-las como elas são. Se elas quiserem, estiverem disponíveis, podemos lhe falar sobre algumas possibilidades delas também curarem, não é? Mas se não quiserem, está tudo bem. Mas perceber, acima de tudo, que aquilo é dela, não é meu. Exatamente. E isso a Paula faz na mesa, acho eu. Na mesa. Exatamente. Quando estamos a conversar. Ok. Acabamos já por responder aqui uma das questões, mas aquilo que eu queria perguntar, Cláudia, é de que forma é que sente que a cura prânica lhe pode trazer também uma liberdade externa, não é? No fundo é isto, é também aprendermos a aceitar que os outros são diferentes, não é? Sem dúvida. Não é? Aceitar que os outros são diferentes, aceitar que não há só bondade no mundo, infelizmente, era o que nós gostaríamos, mas nem nós somos sempre bons, não é? Os nossos pensamentos, por vezes, também são, não é? Ali, mas nós, calma, vamos tentar levar isto para o lado positivo da coisa. Então, sabermos quase domesticar os nossos pensamentos, levá-los para onde nós queremos que eles vão e aceitar que as outras pessoas são o que são e está tudo bem, mas nós é que sabemos qual é o limite, não é? É engraçado que fala nisso porque, sem dúvida, que a nossa mente é a nossa maior traiçoeira, não é? Aquela que nos mais boicota, não é? Com pensamentos, muitas das vezes, de queremos dar o passo, queremos fazer as coisas e a mente está ali sempre, mas se calhar não vais conseguir, se calhar não és capaz, ou mesmo vai isto e aquilo e aquilo outro, não é? E quando nós temos essa consciência, esta liberdade também de pensamentos, de percebermos, ok, não, isto é meu, isto está baseado em padrões e crenças que eu tenho, ou isto é alguma energia também que eu captei que anda aqui à volta, não é? Não é? Porque muitas das vezes, e é engraçado falarmos aqui neste tema, nós tendo nós um corpo de energia, não é? Um corpo de energia, nós temos um corpo físico, não é? Que cada um tem o seu, e à nossa volta temos um corpo de energia que a ciência lhe chama de corpo bioplasmático. E muitas das vezes, e com certeza já aconteceu à Cláudia e às pessoas que nos estão a ouvir, não estarmos muito bem e de repente há qualquer coisa que muda e eu começo a ficar irritado, ou tenho uma forma de pensamento que nem é minha, esses pensamentos menos bons que a Cláudia fala, não é? E é preciso identificarmos, isto é uma energia minha? É uma energia do meu campo? Ou é uma energia que eu estou a captar? Ou quando entramos num sítio e não nos sentimos bem, não é? ficamos... Exatamente. Parece que sim, parece que não estamos bem. A mim isso às vezes acontece. E eu já identifico. Ou assim uma dor de cabeçazinha nas têmporazinhas ou aqui assim. Porque isso é uma energia que na prática nós chamamos de energia mal qualificada, que se aloja ou se aproxima do nosso campo energético e pela vibração nós começamos a sentir. Interessante falar nisso, não é? Vibração, que às vezes não tem nada a ver com proximidade. Claro. Quilómetros. Exatamente. Eu tenho alturas em que, pronto, basta fazer alguma coisa que me destaque um bocadinho, não sei, de alguma forma, no online, por vezes sinto, mas também não há problema, faz parte. Engraçado, Cláudia. Sente assim umas vibrações, mas está tudo bem. Engraçado que fala agora nisso e faz-me avançar aqui um bocadinho nas questões, mas vamos já pegar nisso e já vamos aqui descodificar algumas coisas, que é, muitas das vezes as pessoas associam a tudo que é energia, a tudo que é terapias energéticas a algo mais esotérico, a algo muito místico, mas o que é que ela faz, que ela não toca, que ela não vê, se calhar é algo de outro mundo, não é? Em primeiro lugar, a energia é um facto que ela existe, não é? Um exemplo que eu dou sempre às pessoas mais céticas, eu não sei o que é que tu fazes, eu não sei bem, eu costumo dizer, a energia não se vê, mas se sente-se. E não é preciso nenhuma ciência para provar que o nosso corpo se alimenta de energia. Até mesmo a energia quântica, não é? Tudo isso. Tudo, não é? E basta dizer, se eu tocar a boca e o nariz a alguém, o que é que acontece? A pessoa cai para um lado e morre, não é? Ou seja, é facto que o corpo físico se alimenta de energia, deste prana do ar, desta energia vital, que precisamos dela para viver. Então é através dessa energia que
nós muitas das vezes conseguimos essa vibração, essa tal vibração, não é? Que todos nós estamos interligados com um princípio que a cura prânica lhe chama o princípio da interconexão, que muitas das vezes nós estamos aqui e conseguimos sentir as coisas que já estão a quilómetros muitas vezes de distância. Ou até se gostarmos de uma pessoa e essa pessoa não estiver bem, também sentimos. Sobretudo quando é uma relação mais mãe-filha ou casal, ou pronto, quando há ali mesmo uma conexão muito forte, às vezes sentimos que algo não está bem, a nossa intuição. Exatamente, não é? E muitas das vezes até acontece estarmos a pensar em alguém e o telefone toca. É logo. Não é? Ou então eu pego o telefone e foi hoje que nos aconteceu isso. Não é? Porquê? Porque isto chama-se o princípio da interconexão. Nós estamos todos interconectados por uma frequência energética, não é? Que o universo nos disponibiliza e por isso essas coisas são fáceis de fazer e de acontecer. Portanto, isto não é nada de outro mundo, isto é ciência, é um facto que as coisas acontecem, não é? Verdade. E se calhar também, desculpa interromper, mas o facto de, que eu acho que tem muito peso, não desvalorizando o terapeuta, eu acho que tem um peso enorme na parte dos resultados quando nós sentimos que estamos a fazer algo por nós. Só o facto de eu ir, dar-me ao trabalho, de ir, agora estou em Fiéis, não é? Até Gaia, a Rua da Rasa, entrar no seu espaço maravilhoso, sentir que estou a trabalhar esse meu lado e essa minha energia e tudo isso faz-me sentir bem comigo, porque sinto que estou a fazer algo que é bom para mim, bom para quem me rodeia, e eu acho que isso tem muito impacto, porque eu sinto o facto, os resultados não só do trabalho que a Paula faz, que é maravilhoso, mas digo eu que também sinto um bocadinho essa satisfação pessoal de dizer, ok, eu estou a fazer isto por mim, foi algo ao qual eu me predispus, como ir a um ginásio, como ir dar uma caminhada. Não é bem só a caminhada que nos faz bem, é o facto de nos sentirmos orgulhosos por termos saído de casa para dar uma caminhada. E isso era um bocadinho a base para o processo de cura acontecer. E o acreditar. Exato. Porque muitas das vezes aquelas pessoas que vêm, às vezes as pessoas procuram, Paula, e o que aconteceu? Como é que chegou até mim? Porquê que veio? Fulano recomendou a minha mulher, o meu marido, não é? E muitas das vezes acontece quando a pessoa vem contrariada, não significa que o tratamento não funcione, mas existe mais resistência. E se calhar as pessoas não se sentem da mesma forma que uma pessoa que vem super preparada, super bem preparada para receber, não é? Isso acontece, sim. Cláudia, na sua opinião, qual é a importância de trabalharmos para além do corpo físico, do corpo mental? Qual é a importância de trabalharmos o corpo energético? Eu aqui vejo muito o lado espiritual também. Quando se trabalha o corpo energético, eu acho que trabalhamos a consciência da pessoa que somos, da pessoa que queremos ser, a pessoa que eu sou como Cláudia, como mãe, como mulher, como filha, como amiga, essa consciência de que os meus pensamentos e as minhas atitudes vão ter impacto na vida dos outros, e toda essa consciência, não só nós trabalhamos a parte energética, mas também, e aqui eu arrisco dizer, espiritual. Só acredita quem quer, e eu acredito que existe uma força divina que nos guia. Seja ela qual for, há uma força divina que nos guia e nos orienta. E eu acho que estarmos alinhados com essa fonte de luz, não é? Faz com que tudo flua de outra forma, até mesmo quando corre mal. Porque nós vemos o correr mal como uma bênção. Eu às vezes vejo o correr mal como uma bênção, como uma lição, sem dúvida, mas muitas das vezes aquilo que me correu mal no passado foi o que me fez estar aqui hoje. E eu agradeço imenso ter corrido mal. Agradeço mesmo do fundo do coração. Ainda bem que correu mal, sofri muito, custou-me, tive que fazer desapego de coisas que eu tinha como muito minhas, não é? Mas de facto, se eu não tivesse tido aquele processo, eu hoje não estava aqui, se calhar estava onde já estava na altura, se calhar não tinha evoluído da forma que evoluí, não tinha aprendido as coisas que aprendi, já lidei com milhares e milhares e milhares de pessoas ao longo dos últimos anos, fruto
da minha profissão e das minhas funções, e não só com empresas, mas também com clientes particulares. E isso também para mim é uma bênção. Lidar com as pessoas faz-me muito bem. Isso é algo importante também nos processos de cura, não é? Essa elevação de consciência e percebermos acima de tudo, não é? Porque muitas vezes as pessoas chegam, porque tudo não acontece, porque estou sempre doente, porque, não é? O porquê. Isso é vitimização, não é? Eu costumo dizer, não é um porquê, mas é um para quê. Para que é que isto está a acontecer? O que é que eu tenho que olhar? O que é que eu tenho que aprender e ver sobre uma outra perspectiva, não é? E quando elevamos a nossa consciência, conforme Master Show nos ensina, e nos dissociamos muitas das vezes da situação, nós verdadeiramente conseguimos olhar e perceber assim, não, ok, isto aconteceu-me porque realmente eu precisava de ver isto. E eu costumo dizer, a Cláudia acho que já me ouviu dizer isto várias vezes, eu digo isto maioritariamente a todos os meus pacientes, que é a culpa nunca é do outro, a culpa é sempre nossa. Não é? Nós é que permitimos ao outro ele passar aquele limite ou não. Ou até ele passa o limite, dá-se a essa liberdade, mas nós só ficamos magoados se permitirmos que aquilo nos afete. Mas isto é muito difícil. É um processo. Isto é muito difícil. Isto não é fácil, gente. Não é. Isto de tal não afeta. Claro que afeta. Claro que afeta. Claro que afeta. Há coisas que nos afetam mais do que outras. E porquê? Pergunta à Paula. Pois, não sei. Não, porquê que isto te afeta mais do que aquilo? Pois, não sei. Porque aquilo em mim tem um impacto que se calhar outra pessoa não tem. A ingratidão, por exemplo. O desrespeito. Fico transtornada se vir... Pronto, são pequenas coisas, né? A mentira, por exemplo. Há pessoas que lidam bem com a mentira. Eu acho que a mentira é o pior que existe no ser humano. Não há nada, eu costumo dizer, eu perdoo tudo, menos mentiras. Sim, porque a mentira não tem perdão. Porque há sempre o caminho da verdade. Há sempre o caminho da sinceridade. E se nós dissermos, é assim, 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 porque isto, isto e isto, foi assim que eu consegui, não consegui de outra forma, tudo bem. A mentira é que não, porque não compensa, não vale a pena. Por acaso, mas a fala isso da construção de caráter, um dos princípios, uma das partes da construção de caráter é precisamente isso, o não mentir. Não pode, isso não pode existir. Eu digo isso à Pilar. Pilar, eu prefiro que me digas, e mesmo que eu fique um bocadinho, claro. Mas não mentas a ninguém, não se mente a ninguém, nem a ti próprio. Essa parte ainda demora um bocadinho ainda, porque ela só tem 5 aninhos, mas às vezes já lhe digo. É importante nós ensinarmos também às nossas crianças que tudo isto que nós tentamos aprender para nós próprios, não é? Desde pequeninos, o amor próprio. Muitas vezes a minha filha diz-me assim, mamãe, eu amo-te. E eu fico assim toda derretida, e eu assim, e quem é que tu amas mais? A mim e ao papai. E eu, muito bem, filho, mas em primeiro tu, depois os papais. Troca, inverte. Isso é maravilhoso. Ela tem que se amar acima de tudo. Não é um amor cego, não é eu sou a última bolacha do pacote, porque isso é ego. Isso. Pronto. E então eu digo, nem gosto nada que ela diga, por exemplo, porque eu tenho mais brinquedos. Pronto, mas tudo isto é um processo de aprendizagem e de amadurecimento, filha. Nós não somos mais do que ninguém, nem temos mais do que ninguém, nem somos melhores do que ninguém. Nós somos como nós somos e as outras pessoas são como elas são. Cada um é da maneira que é e é assim que é. É isso. Mas há muitos adultos que não veem as coisas assim, incutem nos miúdos esta coisa de porque vou dar isto e bens materiais e nananã, e para ele sentir que tem mais do que o colega e aquela ostentação. Isso não vale nada. É muito vazio quando se tenta. Eu agora, por acaso, é um trabalho que não estou tão focada, não é? Mas eu, quando fazia meditação com crianças, eu incutia muito nos pais isto, que é crianças que crescem com uma boa base, uma boa sustentação emocional, com a consciência do que fazer, dessa construção do caráter que Master Show tanto fala, não é?
serão certamente adultos felizes. Sim, espero. Não é? São crianças que vêm com outro nível de consciência, já olham para as coisas com outra consciência, com outra verdade. Sim. Não é? E lá está, não é? Claro que não digo que não cresça com padrões, porque faz parte, não é? Faz parte, mas pelo menos já vai com outro tipo de consciência e isto é muito bom, já vem desde raiz, como eu costumo dizer. E uma das coisas que eu aprendi já adulta é aceitar que nós não vamos agradar a toda a gente. Mas agora digo-lhe mais, ainda bem. Há pessoas a quem eu não quero agradar porque a nossa vibração não está sintonizada. Não está ligada. Nada. Eu até faço questão que elas não gostem de mim, como eu não gosto delas. Por exemplo, graças a Deus não há muita gente assim, mas às vezes eu vejo até figuras internacionais, que agora não vamos aqui dizer, não é? Da política, etc. Uma pessoa vê o mundo todo virado a vez, sim. Se eu conhecesse este senhor na vida, não é? Na vida real, eu fazia questão que ele não gostasse de mim. Porque eu não concordo com nada. Portanto, das ideias desta pessoa. Portanto, naturalmente, ele também não há de concordar com as minhas. Portanto, ainda bem, não é? E às vezes é preciso vermos isto de uma perspectiva mais macro, de pessoas que são famosas e que são famosas, às vezes, pelo lado mau, menos bom. Dizendo assim, mas se conhecesse aquela pessoa, queriam ser amigos? Ah não, eu com esse nem pensava. Então pronto, existem pessoas assim à nossa volta. Não precisamos ir daqui para outro continente. Existem pessoas à nossa volta que eu nunca faria o que esta pessoa está a fazer. Ou com os filhos, ou na sua vida social, ou de casal. E nós, não. Esta é uma pessoa com a qual eu não estou alinhada. Mas respeito. Claro. Respeito. Está sempre lá. Fundamental. Sempre. Sempre. Cláudia, na sua opinião, tem notado que ainda existe alguma resistência por parte das pessoas? A Cláudia lida sempre com muita gente. Não sei se tem falado da cura prânica a algumas ou recomendado a algumas pessoas, mas nota que ainda há resistência pelo facto de ser uma terapia energética. Eu acho que as pessoas cada vez mais estão disponíveis para ouvir, para experimentar, porque a nossa população é uma população neste momento muito debilitada energeticamente, porque está muito cansada. Nós trabalhamos mais do que qualquer geração anterior trabalhou. Quer dizer, eles trabalhavam muito, mas nós trabalhamos de uma forma diferente, que é mentalmente o nosso cérebro não desliga. Porquê? Porque nós temos o telemóvel. Nós vamos para casa, nós não fazemos aquela desconexão. Se calhar as nossas mães, quando haviam os telefones fixos assim, chegavam a casa e o dia de trabalho tinha terminado e não havia a mínima, quase a mínima possibilidade de haver um telefonema para casa de trabalho. Hoje em dia, nós sabemos que a maior parte das mães de família estão entre telemóvel, computador, os filhos. É impossível o cérebro voltar no fundo, a renovar as doses de energia como antigamente. E, portanto, como as pessoas estão mais em baixo, isso afeta-as também a nível de saúde física, porque depois da parte energética começa-se a passar para a parte física, não só contraturas, mas também outro tipo de maleitas, de doenças que vêm das baixas defesas, do facto de ter baixado a energia, não é? E tudo isso é uma bola de neve. E então, como as pessoas sentem falta de alguma coisa e de respostas, eu acho que estão mais disponíveis. Mas se calhar se nós lhe disséssemos assim, olha, faz assim, assim, e toca assim, e toca assado, a pessoa até associava aquilo à parte muscular, era mais fácil desconectar, desfazer essa dúvida dele querer perceber o como. Porque acho que também é preciso ser-se muito livre para se ir para algum lado sem se saber ao que vai e confiar, não é? É um ato de liberdade. Eu vou. Eu confio. Eu vou.
Isso é ser livre. Agora, aquela pessoa que tem que ter respostas para tudo não é livre. Ela vive presa no óbvio e nunca vai poder ser feliz e viver e vibrar lá em cima, porque a alta vibração, a felicidade pura, não precisa de respostas, simplesmente acontece. A felicidade é livre. É livre. E depois as pessoas dizem assim, porque aquela pessoa está sempre bem, ou aquela pessoa tem tudo, ou aquela pessoa tudo lhe corre bem. Não, aquela pessoa arrisca, vai mesmo sem saber ao que vai, investe. Eu não queria muito falar aqui da parte financeira, mas é um tema. O dinheiro é uma energia. Claro que é. Muitos dos problemas que as pessoas têm manifesta-se ou revela-se na forma como lidam com o dinheiro. Eu noto isso nos negócios. Mas as mesmas pessoas que estão sempre assim, que nunca querem investir e é tudo pelos mínimos, depois acham estranho como é que os outros têm abundância. Está a perceber o tema? Cláudia, eu estou a perceber e estou a perceber que isso Como é poderá que, ser como é tema que, não é? do próximo episódio. Como é que nós explicamos? É só um botão. É que é uma coisa tão simples como confia. Confia. Se confias no teu trabalho, se sabes que fazes aquilo bem e que és bom e que não te importas de acordar às 5, às 4, às 6 da manhã, o que for preciso, sábados, domingos e feriados, o que for preciso para fazer aquilo bater certo e dar certo, se tens a certeza que tens esses ingredientes todos, não há como falhar. Mas tem que se trabalhar muito. É interessante falar agora nessa questão do dinheiro, porque isso vai ficar para o próximo episódio. Sim, mas eu é não um sou a melhor tema... pessoa para falar disso. Não, mas é sem dúvida com o dinheiro. Mas uma energia. noto nos negócios e tudo que as pessoas às vezes... Eu lido com muitos revendedores e muitos clientes particulares, final, lido com empresas, com um perfil de cliente muito, muito vasto. E consigo também, porque pronto, tenho uma boa professora, né? Consigo perceber e respeito todos e cada um está no seu processo. Mas consigo perceber que há pessoas que normalmente são as que têm abundância e flui e vendas, meu Deus, a gente até diz assim, como é que isto vende-se como água? Como é que eles fazem, não é? Muito mais com desprendimento. Não é que não respeitem o dinheiro, mas muito prósperas e confiam. Essa questão da confiança é mesmo fundamental. É aquele cliente que me diz assim, pai, manda o que quiser. Tem clientes assim, manda o que quiser, tudo o que manda vende-se. E depois são pessoas que aprenderam a otimizar o seu tempo. Para que estar a ver um catálogo de 200 páginas, a escolher página a página? Quando tudo o que eu mando, e depois eu tenho uma dose de responsabilidade, que é, confio, vou tentar fazer o melhor coordenado que puder, colocar peças de vários temas, de várias cores, novidades, que a pessoa não conhece, que se calhar não iria encomendar, porque não conhece. E portanto, acaba por fluir muito melhor. Mas é uma energia de prosperidade, não é? É. Não é uma energia de escassez. Muitas das vezes identificamos E não se percebe. Mas também é chato uma pessoa, às vezes uma pessoa vai lá e tal, vai ver que tudo corre bem e tal, não é? Mas pronto, é um processo daquela pessoa. Quem somos nós para dizermos aquilo que achamos que é melhor? Se calhar até nem é. Quem me diz a mim que aquilo que eu penso é melhor para mim. Claro. A minha liberdade termina quando começa a falar assim. Cláudia, acha que, para finalizarmos, acha que a cura prânica pode ser uma grande solução para o futuro, para esta nova era de toda ela, uma nova era de 100 anos virada para a energia? Acha que a cura prânica pode ser uma solução a nível físico, emocional, energético e espiritual? Acho que sim, conjugada com outras terapias que são igualmente válidas. Volto a dizer que também acho que o Reiki é uma terapia que a Paula também naturalmente pratica e provavelmente... Não pratico tanto, mas também tem. Exatamente, E conhece. Sim.
os seus benefícios. E falo até bastante no Reiki, porquê? Porque as pessoas, como já está mais desmistificado o tema e muitas pessoas já conheceram os benefícios, eu coloco um bocadinho em linha, sendo que a prânica, na minha opinião, é mais completa, porque tem a parte da quase psicoterapia, não sei se lhe posso chamar assim. Nós fazemos psicoterapia. Isso. Fazemos a psicoterapia aliada à energização, ao boost energético. É tipo um shot de energia. Cláudia, acredita que as pessoas podem encontrar uma liberdade com a cura prânica? Acredito. Mas como terapeuta? No geral, a cura prânica no geral. Dentro da terapia, acha que uma pessoa... Como paciente? Como paciente. Sem dúvida que é uma ferramenta para nos libertarmos das muitas amarras que trazemos nos nossos pensamentos, preconceitos, não é? Os preconceitos que trazemos connosco desde sempre e que muitas das vezes até já vemos alguém fazer coisas que nós já fizemos, pensar de uma forma que nós já pensámos, e esta era eu. Que horror! Credo, Nossa Senhora! Eu realmente um dia pensei assim, julgar qualquer coisa, porque nós somos humanos, nós temos que nos aceitar com as nossas imperfeições, nós não somos perfeitos. Mas essa é a primeira parte, o percebermos que estamos em constante evolução e a humildade de reconhecermos que estamos em aprendizagem contínua é que nos faz aprender. Nós não podemos achar que já sabemos as coisas todas. Agora, devemos ter opiniões vincadas, sobretudo quando isso é valores inegociáveis e até mesmo em termos, por exemplo, em termos políticos, não é? Cada pessoa tem os seus ideais, as suas ideias, mas porquê? Porque isso depois ressoa nos valores pessoais, não é? Humanitários. Portanto, isso nós não devemos abrir mão. Tudo o resto, mas devemos estar sempre dispostos a perceber as evoluções das coisas. Tudo o resto, eu acho que nós não devemos assumir logo uma posição, sobretudo sem conhecermos o outro lado, dar-nos aqui a possibilidade da comunicação, que é uma coisa que falta muito. Comunicação. As pessoas não falam, não é? Não falam. Os casais, às vezes, as amigas, as pessoas, o ego. Eu volto sempre ao mesmo ponto. O ego cega as pessoas. A pessoa só quer ter razão. A pessoa quer ter razão, ponto final. E nem quer saber porque é que aquela pessoa falou naquele dia de outra forma, ou o que é que a motivou a fazer aquilo de outra forma. Simplesmente chateiam-se as comadres, cada um para o seu lado. E acabou. Há uma dificuldade no diálogo, não é? E acabou. No diálogo e no perdão. E no pedir desculpa. Pedir desculpa, perdoar. Depois andam a vida toda. Cláudia, eu queria alguém que está numa indecisão em marcar uma consulta de cura prânica, a fazer um curso de cura prânica. O que é que poderia dizer a alguém? Do curso não ainda não sabe. Não sei, porque à partida, se a pessoa está indecisa para fazer o curso é porque já conhece a cura prânica como utilizador final. Ou não. Há pessoas que fazem um curso e ainda nem sequer fizeram terapia. Mas não devia. Não sei. Acho que primeiro devia-se experimentar. Até logo. É? Tem muitos alunos que, por acaso, agora que fala disso, há muitos alunos que fazem um curso sem primeiro terem feito uma terapia. Mas acho que primeiro deve, não sei, na minha opinião, sentir o que é aquilo. Exato. Relativamente à consulta, não há por que não fazer. Não consigo, só se for uma questão financeira. Mas mesmo assim, se calhar acaba por gastar noutra coisa ao mesmo valor. Pois. Porque não é uma terapia cara, não há motivo nenhum para não ir. Eu não consigo encontrar uma justificação para não se experimentar algo novo. Seja a prânica, seja outra coisa que ela entenda que poderá fazer bem, não é? Mas não consigo perceber o porquê não. A primeira, porquê não? Não é? Depois as próximas ela já vai ter uma noção se faz sentido continuar ou não. Mas a primeira, porquê não? Até porque os resultados sentem-se. Cláudia, uma palavra que resume a cura prânica. Magia.
magia boa, não é magia daquelas pessoas que você tem que ter cuidado, ok? É magia no sentido de como nós não é palpável, não é uma coisa que se descreva, porque só o terapeuta é que sabe o que faz, nós não sabemos o que o terapeuta, não é? Vocês têm o vosso método, não é uma coisa que nós digamos, é assim e assim, e depois vira e depois fazem, não, é uma coisa que é simplesmente receber a energia divina e estarmos disponíveis para ela. E basicamente é isso, é uns pauzinhos de pudim-pim-pim, é uma magia, as coisas, não sei, parece que vemos o mundo com um olhar mais doce, mais tranquilo. Acho que nos sentimos mais tranquilos. Tranquilidade. Magia tranquila. Magia tranquila. Cláudia, obrigada. Eu é que Obrigada por esta conversa maravilhosa. Obrigada por se ter disponibilizado a isto. Obrigada. E tudo correu bem. Obrigada. Dê-me um beijinho. Muito Gostei muito de obrigada. a ter cá. Obrigada, eu que agradeço. Com as suas boas energias no meu espaço, mesmo estando assim ainda em montagens, não é? Que isto ainda não está. Está maravilhoso. Está mesmo assim em modo muito inicial, mas foi também muito bom termos feito aqui. Obrigada. Acho que nada por acaso. Obrigada a todos e vemo-nos no próximo episódio. Muito obrigada.